Angélica, Oi, Silvana, tudo bem? tudo bem? Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Amém. Isso é muito Amém. importante, né? Porque muitas vezes a gente não tá muito legal e é tão uma mensagem automática, né? O tá tudo É bem, mas como tu disse, também é uma profecia. uma profecia nas nossas vidas e na vida de todos que nos ouvem. Então, estamos iniciando mais um episódio de Emuná, seu podcast sobre fé, espiritualidade. E hoje a gente quer começar agradecendo alguns testemunhos, né, Silvana, que nós Isso recebemos. mesmo, isso mesmo. Porque assim, quando a gente diz assim, dê like, compartilhe, participe, nos ajude nessa obra. Realmente, nós todos somos participantes, não é só a Angélica e eu que temos essa obra, todos nós que ouvimos e nos deixamos mover, porque Deus não nos mandaria fazer algo que não tivesse efeito, né? E em 18, hoje nós estamos, esse é o 20º episódio, não, 21º episódio, hoje é 21º, mas quando nós estamos fazendo o que Deus diz para a gente fazer, tem resultado. Então, no 15º nós já tínhamos vários resultados. Agora, então, acho que nós já recebemos pelo menos umas 10 avaliações muito importantes, assim, de renovo na vida das pessoas. As pessoas dizendo: "Ai, olha, meu casamento foi transformado. Olha, eu consegui, eu ia brigar com uma pessoa e fui para casa e fui orando depois que ouvi o podcast e Deus falou comigo. Olha, Deus tem me ensinado. Olha, Deus tem me orientado, Deus me disse para participar e ouvir todos, eu estou maratonando, estou recebendo instrução. Então, tudo isso são participações, nós vamos transformar a Terra, né? Vamos participar disso juntos, porque se Deus está Amém. falando, é isso que Ele quer que a gente seja transformado pela Sua palavra. Então, todos nós participamos disso, não a Angélica e eu, nós todos nós que ouvimos, contamos e nos deixamos transformar pela palavra viva do nosso Pai. Muito bom. Em concordância com essa palavra, né, Silvana, eu me lembrei de uma frase do Moreno, que a gente fala bastante aqui do psicodrama, Sim, que é uma área que ambas estudaram, né? Mas ele e fala assim que somos, continuamos. e continuamos, que somos todos co-criadores do universo. E Sim, sermos co-criadores nos faz corresponsáveis da criação, né? sim, E é isso, assim, né? Quando nós nos responsabilizamos juntos pelas ações e nos engajamos naquilo que nós acreditamos, nós estamos criando junto uma nova sim, realidade, né? Co-criando com Cristo, co-criando com Deus, co-criando com os irmãos. sim, E isso é muito importante, que a gente sim. possa se envolver naquilo que realmente a gente sente que faz sentido para a nossa vida. Sim, e uma prova disso que nós estamos falando é em Gênesis, quando Deus chama o homem a batizar, dar os nomes aos animais. Então ele queria que nós participássemos da criação dele. E depois que o homem passou a gerência da terra para o inimigo, é como se Deus não pudesse fazer algo que não oramos, porque Deus não vai nunca contra a sua palavra. Então, se Deus deu a gerência da terra para o Adão entregou para o inimigo, nós hoje trabalhamos na terra através da procuração do nome de Jesus. Então, tudo que nós fazemos hoje do reino, quando nós somos embaixadores de Cristo, nós fazemos pelo nome de Jesus. Então, se nós não orarmos, não pode acontecer. Deus não vai contra a palavra dele, porque o Uhum. mundo, então, ele continua sendo de domínio do inimigo de Deus. Deus não vai contra isso. Então é interessante a gente saber que a gente precisa abrir a nossa boca mesmo, profetizar, inclusive quando a gente diz tudo bem, a gente profetizar, porque às vezes não vai tudo bem, a gente age por fé, né? A gente não está olhando a circunstância, a gente está olhando para Deus. Então a gente diz que está tudo bem, quando às vezes não está tão bem. Nós, Angélica e eu, nós estamos passando uma semana desafiadora, né, Angélica? Mas Uhum. Deus está no controle, então nós vamos contar, né? Então a próxima semana nós vamos ter mais maravilhas, né? Nós estávamos conversando antes sobre o que é adoração, né? E, e pessoas
tem nos falado, o Maurício tem falado através do púlpito e também pessoalmente com a Angélica, no seminário tem falado na minha igreja, que adoração é cantar o agradecimento, os louvores a Deus por aquelas coisas que nós temos alcançado. Então nós temos recebido de Deus. Eu acho que alcançado é Deus nos alcançando, né? A gente propicia que seja alcançado alguma coisa a nós através da oração, né? Então a gente ora e Deus nos alcança. Então quando a gente diz alcançamos, parece que a gente está chegando em algum lugar, né? Não, Deus é que tá chegando até nós. Mas então hoje, sem perder então o 21º podcast, que é o quarto do Conte. Então o primeiro era declare, o segundo realize, o terceiro receba e o quarto conte. Então, de acordo com Salmo 105, 1 e 2, diz assim: louvai ao Senhor e invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. Então, conte. Amém, amém. Então, esse é o quarto passo, né, dessa série, que como alcançar as bênçãos, né, do Senhor, como alcançar as bênçãos de Deus para a nossa vida. Então, a gente, né, trouxe aí algumas dicas e essa é a última, conte, né? Por que é tão poderoso o testemunho? Né? A Silvana falou, assim, sobre os desafios que a gente passa no dia a dia, e como é importante, de certa forma, né, que nós passemos por desafios para que nós possamos testemunhar a graça, o amor de Deus, a provisão, e compartilhar isso com outras pessoas, constrói também o reino dele. Imagina, né, Silvana, se a gente também, muitas vezes, auxiliando outras pessoas, não passasse por desafios. Né? Eu sempre digo que todas as histórias ou todas as situações que a gente vive e vivendo com o Senhor, elas nos, de certa forma, nos humanizam para nos tornarmos mais misericordiosos, mais empáticos, mais amorosos com o outro, porque nós não temos, né, a misericórdia que o Senhor tem, né? Muitas vezes a gente tem temos em Cristo, mas na nossa natureza humana é mais difícil, a gente fica mais rancoroso, fica mais magoado, chateado, e quando a gente vivencia experiências da nossa dor, dos nossos pecados, isso nos coloca de uma forma mais empática com o outro, né? E contar os testemunhos de como Deus nos transformou, o que Deus fez em nós e através de nós, não existe melhor forma de levar Jesus para a vida das pessoas, né? Sim. Sim, porque Deus não tem filhos preferidos, né. Tudo que ele fez com Moisés, ele pode fazer contigo e comigo e com todos os ouvintes. Ele não tem preferência por alguém. Ele pode fazer, ele tem o mesmo poder e ele pode fazer todas as coisas, né. Então, assim, contar é conte a fim de que os outros possam crer e receber. Então, quando a gente conta, a gente diz: "Olha, não estou me vangloriando não, é tudo que acontece comigo, como eu já morri e eu sou uma nova criatura, Deus fez isso em mim, ele pode fazer em você", né. A Joyce Meyer diz assim: "Se Deus fez comigo, pode fazer com qualquer um". Então, é Uhum. isso, sabe. Às vezes os mais improváveis, teve uma chamada na Lagoinha que foi, como é que era? Os improváveis, em vez de ser os incríveis, eram os improváveis, né, os super-heróis improváveis. Porque é isso, Deus não escolhe o mais bonito, o mais falante, o mais adequado, né. Os 12 apóstolos, tem um estudo que uma vez alguém me contou, foi a Joyce também, em púlpito, numa das pregações dela. Nenhum dos 12 tinha qualquer qualificação, nenhum dos 12 seria o que alguém que fosse montar uma empresa diria: "Ah, essa pessoa aqui tem qualificação para estar na minha empresa". Não, todos eles eram improváveis, com exceção de Judas. Judas era o mais bem preparado. Uhum. E então é a coisa maravilhosa do poder de Deus, né, então a gente não precisa ter absolutamente nada, a gente precisa só de Jesus. Então conte aquilo que Deus já fez através da sua vida, para que outros possam crer e receber. Então o primeiro passo é declarar e o quarto é contar.
né. Então, como a nossa boca é importante, né. Então Jesus explica que aquilo que nós estamos dizendo em qualquer lugar pode preencher o cheque da vitória, diz o Hagin aqui no devocional dele. Pode preencher o cheque da vitória sobre o mundo, a carne e o diabo. Aleluia! Então nós podemos vencer tudo isso. Jesus disse: "Não fizerem, nada será feito. Estarão perdendo tempo orando para que eu lhes dê a vitória. Terão que preencher o seu próprio cheque", foi o que Jesus disse para o Hagin. Então é isso, a gente precisa ter estes passos, né. Primeiro declarar, depois agir, né, que é o realizar, depois receber e depois contar, para que outros possam receber também. Deus não está interessado em só fazer a Angélica feliz, ele está interessado em fazer todos nós felizes no poder dele. Amém, amém. É muito Sim, interessante isso, né, Silvana, porque, sim, quando a gente fala que Deus ele está interessado em transformar a nossa vida, né, e através desses passos que, o Hag recebeu numa experiência com Jesus e que a gente pode trazer para o nosso cotidiano, nós podemos viver isso que muitas vezes vai nos tirar de uma experiência de condenação, de culpa, de sim, medo, né, de lutar pelo nosso próprio braço, né? Porque vários dos transtornos mentais é muito disso, assim, a depressão é sim, lutar com as dores do passado, com os sofrimentos, com os abusos, com as violências que sim, sofreu. É a pessoa tentando lutar ali sozinha, né? A sim, ansiedade também é tentando lutar pelo futuro, achando que, sim, né, com o receio do que pode acontecer. Então, é chamar o Senhor para ele vencer as nossas batalhas. E quando tu sim. fala sobre isso de que uh, os improváveis, né? Aham, Isso acho que essa é uma das principais mensagens que a gente quer compartilhar com vocês nesse podcast, de que muitas vezes a gente, né, pensa, não, mas comigo isso não poderia acontecer, né? Essa semana eu estava conversando com uma pessoa que estava trazendo, não, mas eu nunca vou ter isso, eu nunca vou chegar nesse lugar, né? E de se ver como improvável, mas isso pode ser improvável para tua condição humana, para o teu olhar, a partir das tuas experiências ou do lugar que tu tá, mas nada é improvável para Deus, né? não. E o Paulo fala lá na carta, na primeira carta aos Coríntios, no versículo 18, né? Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, Sim, mas sim, para nós que estamos sendo salvos é o poder de é o Deus. poder Pois de está Deus. escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e Sim, rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como os gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. aleluia. É muito lindo, né? Porque é Maravilhoso, tô tudo sobre chorando. ele. Aham, eu tô chorando, Angélica, lindo demais. Meu Deus, se a gente tivesse escrito tudo isso, não teria sido É. tão maravilhoso. Olha, como Hoje é maravilhoso. eu li no devocional, que eu indico muito, do Glorify, né? Uhum, Trouxe também esse trecho da mensagem, estava meditando, e ainda uhum. Paulo finaliza no versículo 25, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a Aleluia. fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Então, não tem por que tu lutar sozinho, não tem por que tu buscar desafiar, mas se permitir ser um testemunho vivo de Deus. Deus, eu sei que isso é loucura, né? Então eu vou declarar, né, Silvana, cumprir Sim, os passos ali. declarar, receber. Não, declarar, realizar, né, então, na hora que
recebeu a ideia da solução, né, ou da necessidade, declara aquilo que precisa. Eu preciso, Senhor, ser curado. Então, tão somente eu tocar nas vestes do Senhor. Então, vai em ação até o Senhor, toca, faz a ação correspondente àquilo que recebeu, que declarou. Depois recebe e depois conta. Exato. E contar é muito importante, gente, Muito. né? Uma das coisas que eu estava me lembrando enquanto tu falava, Silvana, né, sobre esse versículo também da carta de Paulo aos Coríntios, sobre as loucuras desse mundo, né? Eu vejo que quantos amigos ou pessoas que Jesus pôde impactar através da minha vida, não por qualquer coisa que ele tenha falado, não pelo fato de eu ter me convertido e contado. Eu lembro de muitos amigos me dizer assim, não, se tu tá vivendo isso, porque eu era uma pessoa agnóstica, eu acreditava que existia algo maior, mas não tinha uma experiência ou acreditava em Deus dessa forma, e até ter uma experiência com Jesus e contar isso para as pessoas foi o que fez com que muitos amigos meus se aproximassem de Jesus e pudessem ter as suas experiências e viver também as suas bênçãos. Então, contar é muito importante, contar as nossas bênçãos é fundamental. E eu acho que tem uma crença muito forte do mundo, assim, não conte, fique na tua, né, sobre o que está acontecendo. Eu creio que é muito poderoso a gente contar as nossas bênçãos. É claro que é importante a gente saber o momento, como contar. É poderoso, porque o nosso testemunho é Sim. a palavra viva. Não, e dependendo do núcleo que tu pertence, né, tu vai influenciar aquelas pessoas que te acham, porque não existe nenhuma pessoa que não tenha influência em algum meio, né, e por isso que Deus quer usar cada um de nós no nosso meio. Então tu, Angélica, como uma pessoa muito inteligente, tida por todos os teus amigos, com certeza como uma pessoa acima da média, as pessoas só por tu teres entendido e achado que isso é real, elas vão pensar: "Não, mas a Angélica é inteligente, ela não é uma mané, então vamos lá", né. Teve uma época que os evangélicos, quando eu era criança, evangélico era aquele que era pobre, feio, morava longe, tinha perna cabeluda, né. Então agora não é mais assim, a gente vê a Brasa Church, vê a Lagoinha, só vê também aquela da que eu gosto muito da prancha de surf, a Bola de neve. Bola de Neve, a gente vê um pessoal bonito, um pessoal lindo, jovem, não é só gente estranha, né? Então hoje nós não somos mais os estranhos, hoje nós já estamos em todo lugar, né? E também é para os estranhos, né? Porque é isso, Deus chamou para confundir Claro, os sábios, confundir as coisas desse mundo, a vaidade, a beleza desse mundo, do que a gente hoje tanto valoriza, né? Para que todos nós sejamos alcançados. Então, isso é muito interessante, que o testemunho da história de cada um, como Deus chamou cada um com as suas dores, com os seus pecados, com os seus problemas, com as suas características, tem uma intenção de Deus nisso, que é sim. renovar e transformar a tua vida e a de outras pessoas através da tua vida. Isso aí. Quando eu falo estranhos, tá? Eu sou do tempo que eu era estranha, tá? Sim, Então é então é um jargão, por isso que eu me aproprio para falar pobre, feio, mora longe. Então, assim, era isso que tinha, né? Mas é verdade. Glória a Deus, Angélica, só pelo teu testemunho, quantas pessoas são tocadas, né? Glória a pelo Deus. testemunho de todos nós. Glória, Amém. glória ao De Senhor todos Jesus. nós. Sim. Vamos orar então? Vamos orar. Pai querido, nós rendemos graças a Ti. Nós queremos contar todos os feitos, tudo aquilo que Tu tens feito na nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a lembrarmos de cada um dos Teus benefícios diariamente. Que a gente possa Te apreciar em todo lugar, em todo canto, que a gente possa cantar o cantar o teu amor, né? Que nós façamos conhecidos entre todas as pessoas os teus feitos, que nós cantemos salmos a ti, que nós cantemos e contemos todas as tuas maravilhas para a tua honra, para a tua glória, tudo que tem acontecido nas nossas vidas, que nós possamos fazer assim como essa mulher, declarar, agir, né? Depois receber e depois contar.
todos os dias acontecem milagres, que a gente possa perceber esses milagres que acontecem nas nossas vidas. Nós muitas vezes naturalizamos os milagres que acontecem nas nossas vidas, mas tem tantas coisas lindas que tu fazes que a gente se acostumou, que a gente simplesmente dessensibilizou, que nós voltemos à sensibilização, ao apaixonamento, que a gente retorne ao primeiro amor, Pai. No nome de Jesus, todos aqueles que nos ouvem, todos santos nesta terra, retornem agora ao primeiro amor. No nome de Jesus, na unção do Espírito Santo. Amém, Senhor. Eu declaro hoje que todas as pessoas que ouvem esse podcast e todas as vezes que ele for ouvido, que elas possam se lembrar, Senhor, de contar as histórias e olhar, apreciar os milagres, as transformações, os milagres diários, que é o milagre de acordar, Senhor, acordar com saúde, acordar por um novo dia, os milagres dos encontros, das experiências que cada um teve e que possam testemunhar disso para outras pessoas. Que o Senhor esteja trazendo à memória todas essas experiências, situações que talvez às vezes estão esquecidas, guardadas, jogadas lá num cantinho, mas que elas venham à tona e que através disso tu possa adorar o Senhor como um Deus que transformou já as nossas vidas em algum aspecto, ao mesmo que pode transformar em todos os outros que nós temos necessidade, e que nós possamos compartilhar, contar a todos as boas novas que são diárias, que são para nossa vida cotidiana. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, até a próxima. Se tu chegou até aqui, não ouviu os passos anteriores, recomendamos muito que tu ouça, então, os 4 passos que a gente explorou ao longo dessa semana, que tenho certeza que vai te auxiliar muito nessa caminhada com Jesus. Sim, esse então foi o episódio 21. Assista também o 20, o 19 e o 18. Amém. Para pegar todos os podcasts. A paz do Senhor em nome de Jesus. Até a próxima. Até.